estamos aqui em uma aula do Fractal Revista. Vamos relembrar o nosso assunto, que é figuras de linguagem. Figuras de linguagem é quando empregamos as palavras no sentido figurado, no sentido conotativo. É quando elas não estão empregadas em seus sentidos literais ali. Eu quero dizer aquilo, pronto, acabou. Não, é o contrário, é quando se emprega ali a palavra no sentido conotativo, figurado, que não é literal. Então, nós temos já 6 figuras de linguagens. Nós já vamos começar a aprender outras, mas nesse primeiro momento nós conhecemos 6. A metáfora, que é a típica aqui da figura de linguagem, que é quando se emprega as expressões no sentido conotativo, sentido figurado. Então, quando eu falo, tal pessoa tem coração de pedra, não que a pessoa tenha um coração de pedra, que aquela pessoa não demonstra sentimentos com facilidade. Quando eu falo que tal pessoa é uma cobra, não que a pessoa literalmente seja uma cobra, porque é uma pessoa falsa, que não demonstra ali ser sincera com a outra. Então, a metáfora é quando as palavras estão no sentido figurado. Muitos textos empregam sentidos metafóricos. Lembrem-se que eu falei que os principais textos que empregam sentidos metafóricos são os textos literários, porque eles têm essa ideia, essa criatividade, porque eles têm o objetivo de entreter nós, leitores. Não que os textos não literários não empreguem, mas quando eles empregam, normalmente vem entre aspas, ou o autor deixa claro para nós, leitores. Comparação, como o próprio nome indica, é o ato de comparar elementos, comparar uma coisa a outra. O termo como, ele estabelece essa comparação. Lembre-se que nem sempre que eu vejo a palavra como em um texto, quer dizer que vai ser comparação ali. Mas se eu tenho 2 elementos e um é comparado a outro, eu percebo então que há uma comparação. Então lembra do título, Minha Mãe é uma Peça? Quando eu falo Minha Mãe é uma Peça, eu uso a metáfora. Eu estou falando ali que ela é divertida, engraçada. Mas quando eu falo que ela é como uma peça, eu estou comparando minha mãe a uma peça. Ela já não é totalmente divertida e engraçada em todos os momentos, mas em algumas ocasiões ela se torna divertida e engraçada. Eu estou fazendo a comparação, estabelecendo uma relação entre a minha mãe e a peça, a partir do elemento como. Metonímia é quando a gente pega um elemento e dá a ideia que ele representa vários outros elementos. Ensinei a vocês o exemplo mais típico de metonímia, que é quando se tem um nome de uma marca e aquele nome da marca passa a representar os produtos de forma geral. Então, por exemplo, Bombril. Então, o Bombril é o nome de uma marca, mas ele representa ali as esponjas de aço. Então, eu tenho um nome que representa o todo, Toddy. Tem ali o Toddy, que ele representa todos os achocolatados, mas nem sempre que eu vou comprar eu compro literalmente a marca Toddy. Mas o nome ali do produto passa a representar todo o produto, uma parte pelo todo. Sinestesia, que é quando eu tenho algum dos sentidos nossos, dos seres humanos, ali dentro do texto, para dar aquela ideia do texto. Os sentidos, tato, paladar, olfato, audição, visão. Então, quando eu falo que a pessoa tem um olhar frio, além de eu ter um sentido conotativo, que é próprio da figura de linguagem, o olhar frio, o olhar me lembra a visão, que é um sentido humano. Então, ali eu estou representando um sentido humano, por isso eu estou usando a sinestesia. Catacrese. O que é a catacrese? É quando me falta uma palavra mais adequada, então eu não tenho um outro termo, mas aquele termo se torna ali o termo usado para se referir a determinado objeto. Então, por exemplo, pé da mesa, que a gente viu muito. Pé, a mesa não tem literalmente um pé, mas a gente não tem um nome mais adequado para isso e esse nome se tornou a expressão usada por nós. Então, pé da mesa não é adequado, porém é o nome mais aceito. Braço do sofá, a mesma coisa, não é o nome mais adequado, mas é o nome que a gente conheceu o objeto ali e aceita. Asa da xícara, a xícara não tem asa, porém é assim que nós chamamos o objeto, asa da xícara, não tem um termo melhor para aquilo e consideramos como sendo aquele termo mesmo, a expressão que nós vamos usar. E temos o pleonasmo, que é quando algo é redundante, eu estou falando a mesma coisa com expressões diferentes para voltar à mesma ideia. Descer para baixo, subir para cima, sair para fora, elo de ligação. Então, nós temos esses pleonasmos. Nós temos 2 tipos de pleonasmos, que são os viciosos, que é aqueles que nós usamos sem nenhum objetivo, simplesmente pela força do hábito, como descer para baixo. E temos o literário, que é quando o autor tem consciência que ele está usando um pleonasmo, mas ele quer enfatizar uma ideia. Ele não usa por descuido, ele usa porque ele tem um objetivo. Então, vicioso é quando se usa por descuido, por simplesmente esquecer e reforçar a ideia. E o literário, você quer de fato reforçar a ideia, é seu objetivo reforçar aquela ideia. Então,
Então ele não é usado como esquecimento, ele é usado enquanto um objetivo de um autor dentro de um texto. Então vamos relembrar. Metáfora, sentido figurado. Comparação, quando se compara elementos, perceptível pela expressão como. Metonímia, quando eu tenho um elemento e ele dá uma ideia generalizada, como as marcas de produtos que se tornam fixas. Sinestesia, emprega-se algum dos sentidos humanos para transformar uma ideia e enfatizar ali uma ideia literária. Catacrese, por falta de um termo melhor, mais adequado, aquele termo se torna o próprio daquele objeto. Pleonasmo, redundância, eu estou falando a mesma coisa com palavras diferentes, mas que têm ideias parecidas, sinônimas. Tem o vicioso, que é quando não temos consciência desse uso, que se torna, portanto, considerado um erro. E o literário, que é o contrário, temos consciência desse uso, o nosso objetivo é enfatizar alguma ideia. Para então relembrar todos esses conceitos, nós vamos responder a última questão da lista obrigatória em que está escrito aí Fractal Revisa. Então vamos fazer a leitura daí do texto. Nós temos ali 2 personagens e um entrevista o outro. Temos que construir pontes, não muros. Que bela metáfora, deputado. Metáfora? Que metáfora? Pontes são muito mais caras que muros. A propina é muito melhor. Então nós temos ali um repórter entrevistando ali um deputado. No primeiro momento, o deputado ele fala uma frase bem metafórica, que as palavras estão no sentido figurado. Temos que construir pontes e não muros. Quando ele fala temos que construir pontes e não muros, no sentido metafórico, ponte seria ligar pessoas, ligar ideias. E muros, eles são construídos como barreiras, né? Então eles separam as pessoas. Por isso, e essas expressões são usadas para transmitir essa ideia de fazer pontes, de ligar pessoas, ligar ideias, de não construirmos muros, não separarmos as pessoas, não separarmos as ideias, de estarmos juntos como pontes. Então o repórter fala que ele disse uma bela metáfora, transmitindo essa ideia de união e não de separação. Porém, o deputado está no sentido literal ali das palavras. Ele realmente está falando de construção de pontes e realmente está falando de construção de muros. Só que quando ele fala isso, ele fala que prefere construir pontes, literalmente pontes, não de união de pessoas, porque a ponte ele tem mais facilidade de desviar dinheiro, porque o lucro da ponte vai ser maior, porque construir pontes demora mais, que é mais longo, tem mais gastos, tem mais dinheiro envolvido, então ele consegue roubar com mais facilidade o dinheiro investido. O muro, por outro lado, ele pode construir também, mas a verba investida é menor, porque um muro você vai ali, coloca uma barreira, pronto, acabou. Então ele poderia roubar também, mas o dinheiro roubado seria em menor valor. Então ele fala que na verdade ele não está construindo pontes, não é pela ideia de ligação, mas sim pelo valor que se é investido, ou seja, o valor investido é maior, então a quantidade de valores financeiros que ele pode roubar também será maior, ele pode ganhar mais dinheiro com isso, um dinheiro que é desviado ali das obras, não é um dinheiro justo de um trabalho. Diante dessas explicações, né, de que o muro pode ser ali uma barreira, que a ponte dá uma ideia de ligação, que o deputado ele prefere fazer pontes por ter mais dinheiro envolvido e roubar mais dinheiro, vamos responder as questões propostas. Então, na questão 11. De acordo com o entrevistador, o deputado empregou uma metáfora. Explique por que ocorreu o emprego da metáfora na fala do deputado. Ocorre a metáfora porque as palavras muro e pontes não estão no sentido literais no primeiro momento, quando ficam isoladas, elas estão no sentido figurado. Que aí a gente consegue responder a próxima questão. Letra B. Qual é o sentido metafórico da frase? O sentido metafórico é que ponte é um elo. É para você estar ligando as pessoas, unindo as pessoas. E muro é uma barreira. Você separa as pessoas, você não une as pessoas. Você coloca ali um empecilho entre elas ficam separadas. Então esse seria o sentido metafórico. Mas logo depois a gente continua a entrevista e percebe que é o contrário de tudo isso, não tem essa ideia filosófica de humanidade aí. E nós vamos então para 12. Qual é a crítica ali do texto? A crítica da Tira é o fato de alguns governos, alguns deputados, políticos de forma geral, roubar dinheiro público. Então, no caso, ele faz uma obra maior, uma obra em que ele investe mais dinheiro, porque assim também vai roubar um maior valor. Então, a crítica é em relação aos deputados, aos políticos, que assumem uma função ali de roubar o dinheiro público quando está fazendo algum investimento nas áreas públicas do país, ou da cidade, ou do local em que ele se encontra. Então, a crítica é em relação aos políticos que roubam os investimentos públicos.
Então, as nossas figuras de linguagens, elas permitem essa construção de sentido do texto. Enquanto no primeiro momento a gente imagina uma ideia filosófica de união entre os humanos, logo depois se quebra e se percebe que, na verdade, ali há uma ideia de roubo em relação às ações políticas. Então, as figuras de linguagem constroem os sentidos do texto. Então, um autor, no texto literário, um texto com poesia e tirinhas, não coloca uma figura de linguagem à toa. Colocam com o objetivo de transmitir um sentido a nós, leitores, como foi esse sentido, criticar as ações de políticos em relação às obras públicas. Então, para relembrar rapidinho aqui com vocês. Figuras de linguagem, sentido conotativo. Metáfora é onde eu percebo com clareza essa ideia de sentido figurado. Comparação, se compara ideias. Metonímia, pega um elemento e aquele elemento torna-se o todo. Sinestesia, emprega-se algum sentido do ser humano. Até cresce, por falta de um termo melhor, eu acabo empregando aquele lá mesmo. Pleonasmo, uma ideia redundante, fica andando em círculos dizendo a mesma coisa com palavras sinônimas. Então, essas são as figuras de linguagem que nós estamos vendo nesse primeiro momento. Logo em seguida, nós vamos continuar com outras figuras de linguagens. Então, eu espero vocês até esse outro momento. Até mais!